projetos, muitas coisas boas para acontecer em relação à nossa sinagoga, mas também a nossa yeshivá, né, a nossa escola rabínica também, que tem sido uma grande brachá e está se desenvolvendo de uma maneira muito especial dentro dos projetos de Hashem, dos projetos de Akadosh Baruch Hu, né? Sempre coisas boas vindo para melhorar, né? Porque, de fato, nós já nos esforçamos para fazer o melhor naquilo que não é nosso, né? O próprio dono da obra faz o melhor do que qualquer outro, assim. Então, isso é o mais importante. Bom, hoje nós queremos compartilhar dentro dessa Parashá Vayhi, que é uma alegria, né? Podermos compartilhar daquilo que Hashem, Ele fala conosco, né? Eu não sei se isso foi só eu que senti essa noite um calor assim bem extremo, né? Parecia que eu estava lá no deserto da Judéia, ou no Saara, né? Mas foi terrível. Mas das várias vezes que acordei de manhã, assim, ficou um tema na minha cabeça, assim, latejando, né? Pensei, não sei se eu falo, se eu não falo, e, enfim, fui convencido, né? E quando a gente olha para Parashá Vayhi, a finalização, né, do Sefer Bereshit, é muito interessante porque Sefer Bereshit começa com a criação de tudo, mas quando a gente vai falar de ser humano, ele começa com família, não é assim? Começa com Adão, completando o homem, ali vem a mulher, e posteriormente viram os filhos. Então, assim, projeto de Hashem, família. Como termina o Sefer Bereshit? Com família. Um tema com o que envolve profecias, mensagens divinas, bênçãos sobre netos e filhos, mas o tema família, ele permanece. E esse é um dos temas que estava na minha mente essa manhã, que é a família dos santos restaurada, né? Nós vamos tratar aqui hoje, buscar fazer um paralelo sobre a vida do nosso pai, Jacó Avinu, com a Haftará, que foi lida aqui, de David Ameller, e também com a família Rothschild. Quantos conhecem a família Rothschild aqui? Mais ou menos, não? Vamos falar um pouquinho dessa família judaica no mundo, só para a gente falar de conceito de família judaica que deu certo, né? Bom, Parashá Vayhi, ela começa assim: Vayhi Yaakov be'eretz Mitzrayim 17 shana, Vayhi yemei Yaakov shnei chayav 7 shanim ve'arba'im u'me'at shana. Yaakov viveu na terra do Egito por 17 anos, o total dos anos de Yaakov foram 147. Então, está mostrando para a gente aqui essa plenitude da vida, tá? Dias tomados, dias perdidos e dias recompensados. Então, você pode pensar, como a gente sempre ouve, né? Eu perdi tanto tempo na igreja. Você não perdeu tempo nenhum, né? Não foi tomado da tua história de vida tempo nenhum. Tudo está dentro de um projeto. A gente pensa que a gente está maduro para as coisas, a gente não está maduro nada. Quem sabe é Hashem. Se tivesse conhecido Yeshua tantos anos atrás, você teria negado a fé, talvez. Mas ele permite você aprender muito, né? Passar muitas decepções, passar coisas boas, para quando chega a hora exata, ele fala assim: agora você precisa sair daqui e entrar na outra porta ali. Eu vou conduzir você para outra porta. Agora você está pronto, agora você está pronta para subir um nível, né? Uma elevação espiritual. E é assim que acontece na vida, e está acontecendo na vida, de praticamente a maior parte dos Binei Anussim. Quem são os Binei Anussim? Os descendentes judeus hispano-portugueses, lá desde a época da Inquisição. Se você ainda não comprovou genealogia no seu sangue ou não, mas provavelmente você pode ter também, né, parte dessa herança consanguínea aí dos judeus que foram expulsos da Península Ibérica.
Porém, esse retorno dos bineanos, sim, tem se dado, muito deles, né, ou seja, a maioria dos eventos, sempre por meio de Jesus de Nazaré. Né? A pessoa aceitou Jesus, aí ela vai aprendendo, daqui a pouco ela descobre que Jesus era judeu, não era romano, não era grego, assim. Aí daqui a pouco ela começa, né, buscar lá, gostei desse som de chofar, dessa música hebraica, dessa música, e começa, quando vai ver, ela vai começando a retornar para o caminho. Né? Algo move a alma dela, ela começa a retornar. É por isso que eu creio que aqui, a maioria está aqui, né, tem sentido esse mover dentro. Né? Agora, como eu falei, tudo tem um tempo. E às vezes algumas pessoas se excedem, claro, na emoção, né? Tempo perdido, fui enganado. Não, tudo tem um propósito específico. Nós vamos ver aqui na vida de nosso pai Jacó, que eu sempre menciono que a família do nosso pai Jacó, ela não é exemplo de uma família que vive plenitude das bênçãos de Deus, de uma família harmoniosa, de uma família perfeita. Não é. Nem a família do rei Davi também não. O que você espera de uma família, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Aí, já está na tua cabeça já. Você espera que os filhos temam a Deus, que os filhos honrem e amem os seus pais, que os filhos sirvam a Deus. E isso, claro, pode acontecer, mas isso não é a regra geral. Nós estabelecemos um padrão, mas é a Hashem que determina como as coisas vão acontecer. Por quê? Porque estamos falando de pessoas, naturezas diferentes. Não são todos iguais. A alma que chega a esse mundo não é igual a outra. E para aqueles que têm... Quantos têm 5 filhos aqui? Eu sei que tem alguém chegando já perto aí. Né? Mas ninguém tem mais de 5 filhos aqui, tem? Você tem 3, eu tenho 2. Né? Eu estou falando de quantidade, por que eu estou falando de quantidade? Porque se você for olhar para cada filho, não é a mesma coisa. Vai receber a mesma educação, vai receber o mesmo amor, a mesma atenção, e vai ser diferente um do outro. Ora, diga quem tem 10, né? Minha família lá, do meu pai, era 8, da minha mãe era 9. Aí você olha para cada um dos tios assim, meu Deus, que diferença um do outro, não? Mas todos receberam o mesmo amor do pai e da mãe, educação. Mas o que está acontecendo? O que acontece? Natureza diferente e individualidade. Né? E isso nós vamos ver o quê? Na vida do nosso pai Jacó. Já começa com ele Esaú. Jacó e Esaú são 2 pessoas, como que gêmeos, já com caminhos diferentes, naturezas diferentes, recebendo a mesma bênção, mesma educação, mesma instrução de temor aos céus. E o que eu quero trazer para vocês aqui, uma coisa muito importante, é que o tempo de vida de cada um de nós aqui, olha, está muito branco aqui, mas ainda tem bastante coisa para acontecer, né? Eu falei com o nosso querido Jorge ali, ó, né? 74. Falei assim, numa perspectiva de 120, tem muita coisa para acontecer ainda. Né? Então, assim, o tempo de vida que você tem mostra a experiência de vida que você tem. Então, as coisas que aconteceram até chegar aqui, elas vão formando a nossa personalidade, caráter, e em especial, claro, quando nós estamos harmonizando tudo isso à luz das Escrituras, à luz do temor a Deus. Então a gente quer buscar a Deus, quer servir a Deus, e sabe essa ênfase nossa do judaísmo messiânico em você precisa cumprir mandamentos, você precisa se voltar para a Torá, você precisa, porque muitas pessoas esqueceram dos mandamentos, entenderam que mandamento se resumia somente em 2, ou seja, às vezes em 1, é claro que se você pega em bloco, você tem 2, de repente, depois de tudo, você vê um só, ou seja, como uma expressão de tudo. Mas a gente não pode ignorar que nossa vida aqui está atrelada a sentimentos, obras, o dia a dia, aonde você come, bebe, dorme, levanta, se relaciona com família, vizinho, pessoas ruins, pessoas boas, e tudo isso envolve uma conduta diária em que você precisa praticar o que Deus se agrada e o que Deus não se agrada. Ou seja, no que Deus não se agrada, você vai ter que se afastar.
Por isso envolve mandamentos. Então, se a gente quer se aproximar de Hashem, a gente tem que cumprir os mandamentos. Então, essa ênfase sempre de mostrar, gente, vamos cumprir os mandamentos de Deus, vamos nos voltar para a Torá, vamos acrescentar mandamentos cada dia nas nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos num período de peregrinação. Como a carta de Quefa, de Pedro, vai dizer assim, rogo-vos, irmãos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais, vos afastai das concupiscências que combatem, das concupiscências da carne, que combatem contra a alma. Eu estou rogando a vocês como peregrinos, vocês não são daqui. Ora, nosso Mashiach já havia dito isso. Eu não sou aqui desse mundo. Vocês também não são. Porque se fomos comprados para Deus, já não pertencemos mais a esse mundo. Não pertencemos mais ao sistema aqui embaixo, pertencemos a um sistema celestial. E Rav Shaul disse, não esperamos cidade permanente aqui, mas esperamos uma cidade celestial, futura, ela vem dos céus. A nossa cidade não está aqui, a nossa cidade está nos céus. Nossa identidade já não é mais aqui desse mundo. E eu falo do mundo, o mundo de prostituição, de engano, de corrupção, que combate contra a nossa alma. E como é que eu vou saber que ela está combatendo contra a minha alma? Quando eu olho para os mandamentos de Deus, eu vejo que o mundo realmente está contra Deus. O mundo está contra a palavra de Deus. E o nosso Mashiach Yeshua esclareceu muito mais isso para a gente. O que os nossos profetas vislumbraram, eles viram, mas isso não foi tão atuante na terra de Israel, porque quando a gente fala do período da casa de Israel, algumas pessoas vão dizer assim, mas esse negócio de demônio, expulsar demônio, isso aí você não vê no Antigo Testamento, não é assim? Isso não quer dizer que não tinha demônio lá não, cheio de ti, sempre existiu. E na terra de Israel, o que mais aconteceu foi isso. Mas manifestação, expulsar demônio, você não vai ver isso porque os profetas tinham uma visão da vida espiritual da população. Muitos recebiam uma oração, uma bênção, e isoladamente as coisas aconteciam. Agora, em maior escala, teve que ficar evidente, porque quando a luz chegou, as trevas tiveram que ir embora. Né? Quando o Mashiach chegou, o Mashiach Yeshua chegou a unção para dissipar as trevas. Aonde estava escondido tinha que sair. E Yeshua vai fazer o quê? Transmitir isso para os seus discípulos. Então, uma grande diferença que existe entre nós e a comunidade judaica que não crê em Yeshua é isso. Nós temos esta unção, essa autoridade para dissipar as trevas. Porque temos o nome do Mashiach em nós. Do Mashiach Yeshua. Está selado em nós. E isso é muito importante. Então, o tempo da nossa vida aqui é um tempo de peregrinação, aonde nós vamos aprendendo, vamos errando, vamos caindo, levantando, tudo isso faz parte. Agora, o mais importante é se cair e levantar. O justo vai cair o quê? 7 vezes, uma queda para cada dia da semana, e Hashem o levanta. Então, está aí, o importante é levantar. O problema é não querer levantar, tá? O problema é não querer nunca ser liberto. O problema é estar acostumado com o erro, com o pecado, com as trevas. Aí já não tem mais o que fazer. É uma opção de cada um. Deus não vai fazer porque Deus já está oferecendo e a pessoa não quer. Se você não quer, isso é um problema seu. Mas se você quer, você vai encontrar libertação. Você vai encontrar liberdade. E é quando a gente olha as palavras dos profetas, e como o nosso Mashiach Yeshua, ele falou, Ruach Adonai Alai, o Espírito de Adonai está sobre mim, para pregar boas novas para quem? Quebrantar de coração. Eu vou pregar para soberbo de coração? O que vai acontecer se eu prego para um soberbo de coração? Ele vai desprezar as pérolas aos porcos. Quebrantados de coração é quem quer, quem deseja, ele está quebrantado. Então você não perde tempo, você não joga fora. Então Yeshua veio para anunciar para os quebrantados de coração. Quem quer? Quem tem sede de liberdade? Eu? Então vem. Você não quer? Não, então o problema é seu, vai para lá. Agora, se você quer, eu estou aqui, vem. A mensagem de liberdade foi dada a Israel no Egito. Quem quer ser livre? Eu quero ser livre, então vem. Quem não quis ser livre ficou lá, morreu na escuridão.
Olha, para sair tem que passar o sangue do cordeiro ou do cabrito nos umbrais da casa. Eu não vou passar nada disso. Então fica aí. Escuridão para cobrir aqueles rebeldes que não quiseram a liberdade. Fica aí no Egito, morre aí. Mas para quem quer, é só passar o sangue no umbral. Você tem a liberdade garantida. Saiu os hebreus e 70 etnias juntos, sem acepção de pessoas. Todos os que desejaram a liberdade, por meio do Deus de Israel, saíram do Egito. E da mesma forma é na nossa vida. Quando Hashem nos leva ao seu encontro, assim como agora falando da vida do nosso pai Jacó. Nosso pai Jacó, quando saiu da casa do seu pai, Yitzhak, sua mãe, vai sair uns espanhol assim de vez em quando. Lá é o contrário, né? Às vezes sai o português. Não sei que negócio é esse. Não dá para controlar isso. Né? E quando ele saiu da casa da mãe dele, Rebeca, vai para Haran, e quando ele chega lá, vocês conhecem a história, né? Vai viver com um tio idólatra, problema atrás de problema, casa com a prima, amava, né? Foi enganado, ou seja, colheu o que ele plantou lá, enganando o pai, foi enganado pelo tio. Ok? Volta agora nosso pai Jacó, com 2 esposas, mais 2 servas, 11 filhos, né, 12 porque estava já esperando mais um no ventre, e uma filha. E muito rico, ok? Volta para Canaã, subindo a Canaã, é perseguido por Labão, e o que eu quero que vocês vejam é o seguinte, 12 filhos, ou seja, 11 em especial, peregrinando com os seus pais. Isso aconteceu quando o nosso pai Jacó era jovem, e quando seu irmão Esaú estava jovem com ele. Nosso pai Isaac teve que peregrinar a terra de Canaã, porque não pôde sair dela para o Egito nos momentos de fome, peregrinou em Gerar, e saiu de um lado a outro, obedeceu a Hashem, Hashem lhe prometeu herança por causa da sua obediência, mas todos aqueles eventos de descerem a Gerar, na terra dos filisteus, e acontecer a mesma coisa que aconteceu com Abraão, de tomarem a sua mãe, todos eles estão vendo isso, os filhos estão presenciando isso. Eles foram peregrinos com seus pais. E agora chegou a hora de Jacó Avinu, nosso pai Jacó, vir de Harã para cá com seus filhos, e seus filhos estão caminhando junto com eles. Os seus filhos presenciaram quando o seu avô Labão veio para matar o seu pai Jacó. A tensão familiar, o que vai acontecer? Será que o vovô vai matar papai? O que vai acontecer? O negócio era sério, né? Tinha esse negócio não, mata o pai e eu crio todo mundo. Essa era a ideia de Labão. Beijar as filhas, ficar com os netos e matar Jacó Avinu. Hashem aparece a Labão e diz, você não vai falar nem coisa boa, nem coisa ruim com ele. Presta atenção, se fizer, morre. É assim mesmo. Temeu Labão a Deus e não fez nada com nosso pai Jacó, mas nosso pai Jacó continua, vem peregrinando, vem passando. Agora qual é o outro desafio? Encontrar-se com o irmão. E quem está presenciando isso? Os filhos. Nosso pai Jacó não tem paz. Ou seja, ele está com a mente, o que vai acontecer, as minhas dívidas do passado estão me atormentando a cabeça, eu posso perder tudo que eu construí, minhas esposas, meus filhos, minha herança, meu irmão pode vir destruir tudo, e agora precisa de um encontro divino, acontece o encontro divino, Malar que encontra com ele no Val de Jaboque ali, Hashem se manifesta, avisa para ele, seu nome vai ser mudado, uma experiência sobrenatural, deixa uma marca na coxa, agora Jacó tem já a promessa de que seu nome será mudado, ou seja, não vou morrer aqui, mas a tensão está no ar, e os seus filhos acompanhando junto. Quando se encontra nosso pai Jacó com Esaú, que se humilha 7 vezes, se prostrando diante de Esaú, seus filhos estão vendo tudo. Você compreende o que eu estou dizendo? A nossa peregrinação de vida, e aqui eu falo para as pessoas casadas que têm seus filhos estão passando junto. Seus netos estão passando junto. A família está junto. Agora, nosso pai Jacó, por causa das atividades, ele não tinha tempo para sentar, para fazer essa yeshivá. Vem cá, meu filho, vem cá que eu vou te ensinar. Vem cá, meu outro filho, vem cá que eu vou te ensinar. Sabe? Com calma, com o espírito tranquilo. Era uma vida corrida.
Eu tenho que chegar em Beersheba, eu tenho que chegar na casa dos meus pais para que isso aconteça. Mas até chegar lá, é muito caminho para percorrer. Passa por Esav, Baruch Hashem, foi uma alegria, passaram todos vivos, se encontraram, beijos e abraços. Para em Siquém. O que acontece em Siquém? A única filha da família, a única foi violada por Siquém. Que desgraça para a família. Que problema familiar. Agora existe a única filha que todo mundo amava, os seus irmãos. Agora tem que presenciar a sua irmã violada e tem que ser dada por um pagão que agora tenta consertar o erro. A gente se circuncida com de olho na herança de nosso pai Jacó. Claro que os filhos, irmão da mesma mãe, né, de Jacó e Léia, Levi e Simeão, planejam bem, vamos oferecer a circuncisão. Terceiro dia a gente mata todos eles. Não tem esse negócio de aliança, de nada não, eles vão morrer. Esses infiéis, esses pagãos aí violaram a nossa irmã. E assim aconteceu, mataram a cidade toda, todos os homens da cidade, eles mataram a cidade inteira, tomaram as mulheres como cativas, e tudo isso os filhos presenciando, netos presenciando, todo mundo está dentro dos problemas familiares. Jacó vê com um problema muito grande, vão sair daqui, vão para Betel, e Hashem fala com ele, sobe a Betel, aonde eu te apareci, lá é o momento de você cumprir os seus votos. Nosso pai Jacó sobe, cumpre o seu voto, seu nome é mudado ali, e dali depois ele vai para Beersheba, e agora é a hora de Vayeshev. Vayeshev. É hora de sentar, é a hora agora de dar atenção à família. Mas agora, os seus filhos já estão casados, seus filhos já são maduros, seus filhos já são adultos, passaram toda a peregrinação juntos, só tem dois que estão numa idade que ainda pode ser tratado, nosso pai, não patriarca, né? Yosef e Biniamim, muito pequenininho. Então Yosef vai ser o foco dessa atenção, desse pai que desejou ensinar seus filhos, mas as adversidades da vida tomou o tempo do nosso pai Jacó. Aí você pensa assim, quanta coisa eu passei na minha vida, quanto tempo eu podia ter dedicado à minha família, mas às vezes situações, trabalho, problemas familiares não te permitiu dar atenção à família. Mas chega aquele ponto especial em que você ainda pode consertar alguma coisa. E nosso pai Jacó tentou consertar. Nosso pai tentou fazer o quê? Se eu não pude dar atenção para os demais, eu vou dar atenção para esse. Pelo menos eu posso passar mais riquezas. Não que ele não fez com os outros, fez, mas fez de maneira menor, reduzida. Por causa das adversidades da vida. Agora eu pergunto, quem consegue com a cabeça cheia estudar alguma coisa? Quem consegue com a cabeça cheia de preocupações, temor, angústia, ensinar alguma coisa? Tem que ter um direcionamento espiritual muito grande, tem que ter uma tranquilidade, uma paz de espírito muito grande. E o nosso pai Jacó, quando ele percebeu, só tinha Yosef e Biniamim para poder dar a atenção agora que ele podia dar. Então ele vai dar. Não é uma questão de preferência, é uma questão de oportunidade. Então agora o que ele pode fazer, ele vai fazer com todas as suas forças. E ele vai ensinar Yosef tudo o que ele pode ensinar. O que ele poderia ter feito com os outros, mas não, ele foi impedido pelas situações da vida. Mas os seus filhos não viram dessa forma. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vê os propósitos divinos, certo? Porque nós já estamos na frente da história. A história está lá atrás, tem bilhões de sábios explicando isso há gerações. Então você já sabe tudo que vai acontecer e que aconteceu. Mas para ele, vivendo o momento, ele não sabe que ia acontecer nada. Que Deus está no controle, preparando isso, preparando aquilo, ele não sabe nada. Ele nem sabe que vai vir uma fome sobre o mundo. Hashem não falou nada para ele. E ele está vivendo o momento. Ele tem o espírito de profecia, mas o espírito de profecia, o Ruach HaKodesh, não fala nada com ele. Hashem tem um projeto, e esse projeto não foi comunicado ao nosso pai Yaakov. Vai ser sim, de maneira indireta. Mas a maneira como isso foi comunicado ao nosso pai Yaakov, ele entendeu mais ou menos. Porque quando Yosef tem os dois sonhos, o primeiro, que ele vai contar para os irmãos do trigo, que se prostra, e dando a entender, os irmãos são inteligentes, mas você está querendo dizer que a gente vai depender de você? Você está louco?
Depois vem outro sonho, sol, lua, estrelas se inclinando perante mim. Aí o pai, você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos inclinar diante de você? Mas está escrito que o nosso pai Jacó guardou no seu coração essas palavras. Ó, tem alguma coisa aí. Isso não pode ser um sonho, é muito significativo, mas ele guardou no seu coração. E antes de qualquer outra decisão ou busca a Deus para melhor interpretação ou revelação, acontece a desgraça da pseudo-morte de Iosef. A traição dos irmãos, vender o seu irmão, desejar a morte dele e vir com a mentira para o seu pai dizer: seu filho Iosef foi devorado por um bicho aí no deserto. Nosso pai Jacó, a tristeza é tão grande que ele fica enlutado por alguém que não morreu. Ele está de luto por alguém que está vivo, mas ele não sabe. Na mente dele, na alma dele, seu filho está morto. E no momento em que a tristeza entrou, o espírito de Hashem, ou seja, o espírito de profecia, quando a gente fala o espírito de Hashem, sempre esteve com o nosso pai Jacó, mas não de uma maneira profética mais. Essa unção da profecia sai dele, por causa da tristeza que entra no seu coração. E quando a tristeza toma conta dele, agora a vida é, vamos viver, vamos lá, vamos para frente. Fazer o quê? A gente tem que ir para frente. Vamos lá, temos os filhos, temos os netos, as netas, vamos para frente. Mas a angústia no coração, e a partir daí a gente tem problemas que vão acontecer no meio da família para piorar a situação. Rubens vai se deitar com a outra concubina de Jacó, ou seja, desonrando seu pai. Depois, além dos irmãos já terem vendido o outro, traído o outro, agora Judá, eu tenho que sair daqui, eu tenho que viver a minha vida. Ou seja, uma pessoa que era uma pessoa honrada na família, que talvez Jacó tivesse uma perspectiva, agora ele quer sair do clã, ele quer sair e ter a vida dele. Mais outra perda familiar do clã. É porque a gente está falando aqui, a gente vive no Ocidente, nossa realidade é outra, mas para quem vive em clãs, você tem alguém saindo, você tem uma perda. E até que chega o momento em que tudo isso tem que ser restaurado. Tudo isso vai ser restaurado. Sabe por que tudo isso vai ser restaurado? Essa família, todas essas pessoas, todos esses filhos, cada um que vai ter um papel muito importante na história e na fundação do povo de Israel, eles são muito importantes individualmente para a história da nação de Israel. Nós temos o aspecto familiar, o coletivo, e nós temos o aspecto individual de cada um deles. Cada um deles que nutriram sentimentos perversos, nutriram sentimentos de matar um irmão, de mentir ao pai, e eu fico admirado, eu sempre repito isso, como eles foram fiéis uns com os outros na mentira. Ninguém fala para papai isso, nunca, e nunca falaram com Jacó Avino o que fizeram com Iosef. Mantiveram aquele segredo até chegar a Iosef. Eles tiveram um grau de fidelidade muito grande entre irmãos. A união deles para o mal foi muito grande, mas provaram que podiam ser fiéis ao segredo. Ao segredo entre irmãos, eles podiam ser fiéis, em detrimento da traição com o outro irmão. Quando chega a Parashá Vairi, que já é o pós-encontro, o pós-restauração, já é a finalização de tudo, quando nosso querido Iosef, Zafenat Paner, se encontra com seus irmãos, se revela aos seus irmãos, e que eles, já maduros, com filhos e outros até com netos, são transformados no seu interior pelo perdão dado pelo seu irmão. Então, é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Quando erros são cometidos no meio da peregrinação, no meio do caminho, e depois até mesmo, quando termina aquele período de peregrinação, coisas ruins acontecem na família, quando não se perde o foco de servir a Deus, quando não se perde o propósito de ser povo de Deus, de manter as alianças de Deus. Por isso que eu falei aqui, as famílias dos santos, como é que foi o tema? A família dos santos é restaurada.
santos. Eu já falei aqui dos pecados dos santos. Sim ou não? Santo peca? Sim ou não? Quem é santo peca? Ué, então é santo por quê? O que quer dizer santo? Então como é que alguém se separa peca? Peca ou não peca? Ah, vocês estão atentos. Claro que sim, né? Foi separado de quê, para quê, por quê? Existem propósitos. Mas a gente está falando de seres humanos, falhos, imperfeitos, mas que mantêm um propósito divino. Não abrem mão desse propósito. Somos povo de Hashem, povo de Deus, não abrimos mão dos seus mandamentos. Mas a falha vai acontecer, mas o erro vai ocorrer. Mas se levanta, né? Se arrepende, se conserta e está caminhando. Hashem zela por aqueles que permanecem. Sabe onde é que está o problema? Aqueles que retrocedem, aqueles que voltam, aqueles que abandonam, aqueles que desistem, aí está o problema. Aqueles que erram, mas permanecem, se arrastam, pede perdão, Senhor me levanta, aí está o segredo. Hashem é compassivo e misericordioso. Ele é longânimo, porque Ele deseja que venhamos a permanecer em sua presença. Nenhum deles, desde Adão até o nosso Mashiach Yeshua, ninguém foi perfeito absolutamente, todos erraram, cometeram erros, às vezes erros horríveis, mas se levantaram. Até o nosso grande rei Salomão errou de maneira absurda e se levantou. Nosso grande guerreiro Sansão errou de maneira absurda, mas se levantou. Todos fizeram um ticum, uma retificação no final e se levantaram. Esse é o mais importante. Não é cair, ficar prostrado, acabou, vou embora, desiste de tudo. Isso é um problema seu. Quem vai perder? Você. Porque está abandonando a vida. Se você abandonar a vida, você está morto. Você vai morrer espiritualmente e que Deus te guarde, que não morra fisicamente. Mas abandonar a vida é suicídio. E todos aqueles que abandonam a Deus estão se suicidando espiritualmente. E muita gente, por decepcionar-se consigo mesmo, quer abandonar tudo. Que você é falho, todo mundo sabe. Até Deus sabe e os demônios também. Todos nós somos falhos. Mas nós temos uma vantagem. Qual é a vantagem? O Ruach HaKodesh está conosco. O Espírito de Hashem foi dado a nós para nos ajudar. Nós temos um consolador que nos consola, nos ajuda. Sabe que às vezes as pessoas não aproveitam o que tem. Eu dei um exemplo aqui, agora com o irmão aqui, eu te dou a famosa comparação que existe, vocês vão lembrar. Te dou uma Bíblia, em cada página tem $100. Não falei R$100, $100. Multiplica por 5 aí. Aí eu te dou a Bíblia, leia a Bíblia. Aí a pessoa chega em casa e bota a Bíblia onde? Ganhou os milhões que estavam ali? Sabe lá Deus se essa Bíblia não vai para o lixo. Mas se assim que ela chega em casa, ela abrir a primeira página, o que ela vai encontrar? R$500. Certo? E é assim mesmo, o Ruach HaKodesh para nós. Foi dado a nós, temos direitos espirituais, mas as pessoas não usufruem. Elas não aproveitam a dádiva que receberam. Que o Espírito de Hashem foi dado a nós para nos ajudar, nos fazer lembrar das coisas que foram ensinadas. Os nossos patriarcas não tinham o Ruach HaKodesh como nós temos hoje. Volto a dizer, eles tinham a inspiração divina, mas dentro, se movendo, não. Porque essa forma dada por Deus, do Espírito de Hashem se mover dentro de uma pessoa, somente por intermédio do Messias de Israel, Yeshua de Nazaré. Yeshua disse, se eu não for, ele não virá. Mas ele vai ser enviado no meu nome. Ele procede do Pai, mas ele vai ser enviado no meu nome, e ele vai estar com vocês, e vai fazer vocês lembrar de tudo que eu tenho ensinado. Então, se precisa aproveitar o tempo e a oportunidade que Hashem nos deu, e a dádiva de ter o Ruach HaKodesh, que os nossos pais no passado não tinham tão intensamente como temos hoje, mas foram vencedores em suas histórias de vida. E às vezes a gente está aí, amargando ali,
uma coisa o tempo todo, a mesma coisa, entra ano, sai ano, não muda. Não muda, entra ano, sai ano, é a mesma coisa, o mesmo problema, a mesma situação, a mesma angústia, meu Deus. Levante-se e liberte-se disso. Entenda os propósitos divinos. Agora, voltamos ao ponto da peregrinação, que ainda não acabou. Esses filhos, aqui na Parashá Vairi, depois do encontro da Parashá Vaigash, quando eles se encontram com Yosef, aquele dia foi o dia mais importante da vida de todos eles, que é o que vai acontecer com Israel quando Yeshua chegar, é o Vaigash final, né? Que vai mudar a vida de todos os judeus do mundo inteiro, de todas as gerações passadas, vai mudar tudo. Aquele dia eles avaliaram a vida toda, tudo que fizeram de errado, todos os sentimentos ruins, e se arrependeram. Desejaram o tikkun, desejaram o conserto. Como é que a gente pode consertar o passado? Você não pode. E você não vai consertar o passado. Mas você vai retificar tudo isso. Você vai entender o que passou e a partir de agora é um novo proceder, entendendo o passado, mas olhando para frente, entendendo o propósito divino com o que aconteceu no passado, olhando para frente. O que é que você aprendeu? Eu fui mal, eu fui ruim, eu desejei a morte do meu irmão, que Deus o levantou, o exaltou, para me ajudar, para me salvar. Então eles, ó o processo de entender tudo que foram, tudo que naquele momento eles deixaram o coração encher de coisas ruins, de mágoas, de rancor, de inveja, de ódio. Faz o que com isso agora? Primeiro, se arrepende. E depois se perdoa. Tem que se perdoar. Não é para carregar isso mais. Aqui acabou. E agora olhar para frente e entender o propósito de Hashem. Qual é o propósito de Hashem? Se transformar numa grande nação. Você agora está pronto, não é? Para ser o pai de uma grande nação. Você faz parte daquele bloco de 12 tribos que vai se tornar numa grande nação. Então agora pega tudo isso que você aprendeu e pratica agora. Ensina aos seus filhos e ensina aos seus netos tudo isso que você viveu. Sem esconder, eu fui ruim, eu fui mal, eu estava perdido, né? Mesmo tendo as alianças de Deus, eu estava perdido, mas o perdão, o amor, os propósitos de Deus me alcançou, me deu uma nova oportunidade de vida. Eu não entendia, mas hoje eu entendo. Não é? E quando você olha para trás, porque aqui são vários rostos bonitos, faces lindas, com histórias de vidas diferentes. Erros do passado. Mas que você tem que aprender com eles e deixá-los para lá. Retifica isso e caminha para frente nos propósitos divinos. Porque o nosso pai Jacó, quando recebe a notícia de que Yosef está vivo, ele não acredita. Não tenta me ajudar, não. Vocês querem, o que vocês querem com isso? Mas quando ele olha para as carruagens do faraó, até lembro da Merkavá de Hashem, a Merkavá de Mashiach. Vamos entrar nisso agora, não, senão... Mas quando ele olha para as carruagens do faraó, meu filho está vivo, é verdade. Se arruma e vai para o Egito para encontrar Yosef. Então, antes, na realidade, quando ele se anima, a alegria entra no seu coração, aí veio Hashem e falou com ele, levanta, vai com eles para o Egito, porque Yosef vai colocar a mão dele nos seus olhos, e você vai dormir com os seus pais. Então, ele dizendo assim, vai ser Yosef que vai te sepultar. Vai para o Egito. Vai perguntar assim, por que o senhor não me falou isso há tanto tempo? Todo esse tempo eu estou aqui pensando que ele está morto, o senhor não falou nada para mim? Pois é. Hashem nem sempre vai falar. Por quê? Porque você precisa aprender. Agora, uma coisa você tem que pensar, então quer dizer que Deus gosta do nosso sofrimento? Não é, essa é uma ótica errada. O sofrimento para cada um, tá? Você não pode medir um pelo outro, porque o sofrimento que um passa, às vezes para outro não é nada, e às vezes para outro é demasiado.
Cada sofrimento para cada um é um sofrimento. Se você já até passou por aquele problema, você foi mais tranquilo, o outro está sendo mais pesado. Ou seja, cada situação de vida, tudo envolve tempo, espaço, pessoa, tudo. Não é a mesma coisa. Mas Hashem nem sempre vai falar conosco, sabe por quê? Parece que ele tá se alegrando com o nosso sofrimento. Não, é para você aprender. Porque você precisa aprender coisas, eu preciso aprender coisas. Que a gente idealiza e acha que a gente sabe, a gente não sabe. A gente precisa aprender na prática, porque isso tem que fazer parte de nós, não é só uma coisa conceitual, é vida. É vida. E o profeta, graças a Deus que ele registrou essas palavras, ele vai dizer assim, Hashem dizendo, vocês sabem que os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, quais são? São pensamentos de? E não de? São pensamentos de bênção, e não de maldição. Qual o propósito de Deus para a nossa vida? Bênção, paz, vida. Não é maldição, não é infelicidade, não é, sabe? Você tem que entender que o propósito de Hashem no final sempre vai ser para bênção, para paz, para alegria. Então, o caminho é amargo, muitas vezes, né? Muitas vezes. Mas o final vai alcançar os objetivos de Hashem. Ó a ressalva, se você permanecer até o final. Agora, qual o paralelo que nós temos com a família do grande rei Davi? Haftará vai nos dizer que o rei Davi vai fazer a mesma coisa que o nosso pai Jacob está fazendo aqui. O que o nosso pai Jacob está fazendo? Ele está reunindo os seus filhos para abençoar. Não é assim? Numa voz profética, ele fala dos últimos dias, o Aharit Hayamim. Então ele pega cada um e vai dando uma bênção, inspirado pelo Espírito de Hashem. Você, Rubem, vai ser isso. A Levi, você vai ser isso, e cada um, inclusive sobre Judá, ele vai profetizar a expressão de Mashiach, a vinda de Mashiach, falando do cetro, falando de Shiló, falando do jumentinho, preso à árvore. Então o espírito de profecia ali, usando o nosso pai Jacó para abençoar os seus filhos para o futuro, que vai ser a grande nação de Israel. E aí qual o paralelo com o nosso rei Davi ali, e Melachim Aleph, 1 Reis, capítulo 2, que foi lido aqui a Haftará. O nosso rei Davi fazendo o quê? Qual foi a leitura da Haftará? O que o nosso rei Davi estava fazendo? Não, nosso rei Davi estava na Haftará fazendo o quê? Sim, abençoando quem? Shlomo Hameler, não? Instruindo, abençoando, dizendo assim, olha, agora você vai ser o rei. Mas eu estou indo no caminho de quem? Que todo homem vai. Caminho que todo homem vai. Todo homem caminha nesse caminho. Né? Se Yeshua não voltar até lá, eu espero que sim. Né? Eu espero chegar até 120. Completar tudo, né? Vamos tudo que nos tem direito. Qual é o direito de 120? Vamos lá. Mas se Yeshua chegar, eu acredito que vai, e eu estiver vivo até lá, então eu vejo ele chegar, né, no passo pela morte. Mas tudo está na mão dele. E no caminho que vai todo homem, Davi está dizendo assim, Baruch Hashem, até aqui cheguei, na presença de Deus, e agora eu tenho algo para te passar. Eu tenho algo que tudo que você já tem aqui de riqueza, de matéria, já está na tua mão, mas eu tenho algo para te passar ainda, que é todo esse conceito espiritual. Terremoto, irmãos. Calma. Deixa assim. Pode deixar aqui, Todarabá. Tem conceitos espirituais de moralidade para você. Você não pode se esquecer de Hashem. E ele começa a dar as instruções. Como está morrendo o nosso rei Davi, irmãos? Qual foi a história da vida do nosso rei Davi? Como foi a sua família? O nosso rei Davi, a primeira esposa do nosso rei Davi, foi Michal, a filha do nosso grande rei Shaul, que foi ali para as núpcias, alguém já queria matar ele, foge, corre, que não deu nem para aproveitar um momento, corre, foge, porque você vai morrer hoje. E dali para frente foi a vida do nosso rei Davi, fugindo. No meio do caminho, o nosso rei Davi vai ter a sua primeira esposa, a sua segunda esposa, e assim vai. E os filhos vão nascendo como? Sendo perseguido. Já nasceu sendo perseguido o filho. Nasce, está crescendo, fugindo, foge daqui para lá, corre daqui para lá, Saul quer nos matar, por quê? E as crianças crescendo nesse estresse. Não? Como ensina as crianças isso? Nosso grande rei Davi, grande adorador, servo de Hashem,
com a promessa, a unção, a bênção, mas está correndo, fugindo, correndo. Essa é a Haftará. Claro que a Haftará está mostrando o final da história, né? Como também mostrando a Haftará Vayhi, o final da história do nosso pai Jacó. E o rei Davi não tem tempo para se dedicar a seus filhos. São esposas diferentes, é um grande problema. Eu falei aqui do Ocidente, né? Uma esposa com 10 filhos. Agora você imagina 10 esposas, cada uma com um filho. Problema dobrado. Sim, não é questão de brincar com as mulheres, porque a mulher não. É porque são mentes diferentes, universos diferentes. O orgulho de esposa é ter o seu marido. Agora você imagina mais 2, 3, 4... Isso é um problema total para todo mundo. Todo mundo sofre, até o cachorro sofre, o gato. Todos. Sofre o rei, que é o rei, né? É o marido de todas. As mulheres sofrem, os filhos sofrem, com preferir, né? Sendo preferido um. Favoritismo, é melhor essa palavra. Então, assim é a vida do nosso rei Davi. Então, ele vai até chegar o momento em que ele vai ser rei. Só que quando ele se torna rei, nosso rei Davi chega no auge do chamado divino. Chegou a hora de reinar, chegou a hora de assumir o governo, chegou a hora de cumprir os propósitos divinos da vida dele. Ser rei sobre todo Israel, e ele vai cumprir isso, né? Reinou 7 anos em Hebron, 33 em Jerusalém. Então, quando ele assume o governo de Israel, que ele une todas as tribos de Israel num só governo, existe a lei dos reis na Torá, a Torá determina regras, né? O nosso rei Davi, ele teve algumas mulheres, não foi tão demasiado, mas tinha concubinas também. Volto a dizer que isso traz muitos problemas, e Hashem sabe disso. Por isso que Hashem nunca... ele permite o rei ter direitos. Muitas vezes a gente pensa só na questão do prazer sexual, mas o rei ter muitas mulheres não envolve só essa questão de prazer, envolve dinastia, filhos, para herdar o trono, certo? Isso é importante porque os ataques, os atentados sempre existiram. Então você ter muito filhos para herdar o trono, se matou tanto, você tem tanto, e assim até chegar a um pelo menos. Então, várias mulheres, vários filhos, chega o momento agora de desfrutar. Mas as leis da Torá, ela mostra para nós que enquanto Israel está em guerra, o rei tem que auxiliar o seu exército, o rei tem que ser o exemplo, o rei tem que estar dando força para o seu exército. E o certo era o rei Davi estar diante do seu exército, vencendo as guerras. E ele fez muito isso. Mas chega um momento em que ele vai vacilar. Inclusive, a gente compartilhou aqui ontem no Kabbalat Shabbat, no Kiddush, que a própria tradição judaica vai dizer que Batsheva, aquela que ele adulterou, era para ser esposa dele de verdade. Então, como é que aconteceria mais ou menos a história? A história mais ou menos iria acontecer assim: o rei Davi estaria na guerra, Urias, o marido de Batsheva, estaria na guerra, os filisteus, os amalequitas, a guerra que tivesse, ia acontecer, Urias ia morrer, e quando ele voltasse para casa, a mulher estava viúva. Então, ele gostando dela, ele ia se casar com ela. Viúva, está dentro da Torá, Zéu. A esposa vai dar Shilomó para ele, como filho, e aí está. Mas o que o rei Davi fez? Ele não foi, ficou lá, e aí ele adiantou tudo que não deveria adiantar. Ele vê ela se banhando, fazendo um mikve, gosta dela, assume a posição de rei, a sua autoridade, abusando da autoridade, traz ela aqui, gostei dela. Quem é? É casada, é esposa de Urias. Esposa de Urias? Ok, a gente pode dar um jeito nisso, né? Lamentavelmente, ele se deita com ela primeiro, depois ele arruma um negócio para ele se deitar com ela. Ele é tão fiel que não se deita, fica lá montando guarda no palácio do rei Davi. Se o plano não deu certo, bota ele lá na frente para ele morrer. O que ia acontecer naturalmente? Ia acontecer naturalmente se ele estivesse lá na guerra. Então ele adiantou o processo, fez o que não deveria fazer, cometendo pecado, a transgressão contra a Torá. Adulterou, digno da morte. Mandou matar, tinha que morrer 2 vezes. Então vocês conhecem a história. Nosso rei Davi vai pecar contra Deus por causa disso. Agora, olha o que eu estou dizendo. E os filhos? E os filhos com as outras esposas? Olha que problema.
Agora o grande rei Davi, grande exemplo de vida espiritual, de escolha divina, de unção divina, agora ele tem um problema gigantesco que ele tem que resolver. Não é só com a sociedade, com o povo, com o reino, não, e nem com Deus. Ele tem que resolver com a família dele. Porque os filhos estão vendo o pai cometer um adultério, mandar matar o servo fiel para ficar com a esposa dele. E agora essa mulher vem para casa, ela é tomada como esposa agora, porque agora está dentro da legalidade, ela está viúva, ele pode casar com ela, e o filho que nasce vai ser o elegido para ser rei. Que problema é esse, gente? E os outros que estão lá? Os outros da desgraça que aconteceu quando o profeta veio trazer a mensagem divina. Você fez isso, você não deveria fazer. Volta ao ponto. Mas por que Hashem não falou? Por que Hashem não revelou? Onde estão os profetas? Onde estão as pessoas sensíveis a Deus? Não temos mais profeta no meio do povo? Não tem sacerdote para Deus falar? Não tem urim e tumim? Ninguém mais tem sensibilidade espiritual? Assim, colocar a culpa nos outros, né? Tudo frio. Não tem ninguém com o espírito divino aqui, com o espírito de profecia? Não. Deus não quis falar com ninguém. E às vezes a gente entra nessa crise, a gente diz, tudo frio, a geração de hoje não é igual a de antes. Né? Não tem ninguém profeta mais, ninguém tem visão, revelação. Hoje está mais difícil, mas ainda tem. Porque quando Hashem não quer falar, ele não vai falar. E ele fica esperando qual é a sua posição em relação ao pecado, qual é a sua posição em relação aos mandamentos. Sabe aquela expressão que melhor fora você não conhecer do que conhecer e não fazer? É isso aí. Agora, você está vivendo intensamente os mandamentos de Deus. Se você quiser voltar para trás, você agora é culpado das suas ações. Você não é mais inocente. Porque agora você conhece mais profundamente as Escrituras. Agora você sabe o que deve viver. E se você não viver, agora você comete transgressão. Transgressão declarada. Não se preocupe, estamos terminando. Tem alguém com fome? Eu pergunto assim lá, a hambruna aí na terra, né? A fome na terra? Não, todos estão bem. Aham. Quando não é fome é dormir, né? Ok. Mas o nosso rei Davi, ele amargou, porque um homem chamado por Deus, com intimidade com os céus, promessas divinas maravilhosas, ele comete esse grande erro contra a Torá. Hashem vai dizer assim, você é segundo o meu coração, no que diz respeito ao meu propósito. Qual era o propósito de Hashem com Davi? Guerrear as guerras de Adonai. Tá? Guerrear as guerras de Adonai. E Davi foi fiel a Hashem no seu propósito. Davi guerreou todas as guerras de Adonai. Quando Hashem falava, mata, ele matava. Destrói, ele destruía. Arrasa, ele arrasava. Ele não era como o rei Saul que desobedecia. Tinha seus próprios pensamentos. Davi foi fiel no propósito divino, da sua chamada. Mas pecou na parte da moralidade, ele pecou na sua fraqueza, nas suas escolhas erradas. E o que ele vai provocar dentro da casa dele? O filho de uma esposa vê a outra irmã, que é filha da outra esposa. E aí gosta da irmã, marca lá, faz uma maracutaia, atrai a menina para a torre e viola a própria irmã. Aí o Absalão, que é irmão de Tamar, com a mesma mãe, o quê? Ele fez isso, Amon? Vai lá e mata o irmão. Olha que desgraça isso. Aí Davi vê um filho matar o outro que violou a filha, meu Deus do céu, e agora isso diante das pessoas, não só como pai, como família, mas diante da sociedade, os filhos do rei. Um abusou da irmã e o irmão da irmã violada foi lá e matou o outro, e agora ele tem que exilar o filho primogênito, que era Absalão, que ele pensava na sucessão do reinado, agora está tudo ruim, os outros são pequenininhos. Que desgraça familiar. Aí eu falei para vocês aqui, exemplo de família, é isso? Não. Mas quem era Davi? Claro que isso foi piorado pela escolha do nosso rei Davi. Hashem disse isso para ele, a espada não vai sair mais da sua casa. Você não vai morrer. O menino que vai nascer, o filhinho que vai nascer dessa relação vai morrer, vai pagar o seu erro, eu transpasso o seu pecado, mas você vai colher isso que você fez. E ele amargou até o fim da vida, porque lá no finalzinho, antes de acontecer a Haftará que nós vimos aqui, Adonia
junto com o primo do rei Davi, Joabe, que era primo do rei Davi, fazem um complô para tomar o reinado. E o rei Davi ainda vivo. E aí o rei Davi não se vê na outra, vamos adiantar esse negócio então, Salomão tem que ser rei, porque Hashem disse que ele vai ser rei. Realmente, Hashem escolheu o rei Salomão para ser rei. E aí ele amarga o quê? Ter que ver o seu outro filho Adonias ser morto. Depois. Então, quando olhamos para o nosso rei Davi, que tinha uma chamada divina, ele teve que ver a sua família destruída, porque ele escolheu desobedecer a Hashem. Ele escolheu entrar pelo caminho errado, depois de ser chamado por Deus, de ser exaltado por Deus. E o que eu quero dizer para vocês era, uma coisa é o curso da vida, que nos leva a problemas familiares por consequência da peregrinação da vida. É a sua vida, você está caminhando, as coisas que aconteceram, seja é trabalho, é família, é vizinho, é tudo. Agora, outra coisa é depois de você conhecer as Escrituras, você resolver não obedecê-la. E você vai levar com você, não vou falar você não, a pessoa levará com ela as consequências não só para ela, mas para os seus filhos. Se esses filhos não tomarem uma posição de sacudir esse jugo dos pais, eles vão junto na mesma consequência dos pais. Então, queridos, quando nós falamos de família restaurada, a família de nosso pai Jacó foi restaurada. Quando, no final, nosso pai Jacó morre, eles ficam preocupados. Agora Iosef vai descontar. Isso tudo era uma falsidade desse negócio. Agora ele vai descontar em todos nós. E você viu como é que eles chegam? Eles falam assim, olha, nosso pai Jacó antes de morrer disse que você tinha que usar de misericórdia. E Iosef chora, porque foi verdadeiro o sentimento de Iosef. Eu não vou fazer isso com vocês, eu entendi o que a Hashem quis, foi duro, foi amargo, mas eu entendi, não preciso estar preocupado, o perdão é perdão de verdade. E isso foi outra lição para eles, porque verdade, nosso pai não está vivo mais, e ele é verdade, ele amou de verdade os seus irmãos, ele perdoou seus irmãos, a vida deles nunca mais foi a mesma, com o amor e o perdão de Iosef. Agora o nosso rei Davi amargou até o último dia da sua vida. Ele teve a alegria de ver que Salomão seria aquele que iria reconstruir o templo, Salomão é aquele que ia suceder o reinado, ok, pelo menos essa palavra de consolo, dizer, não está perdido, o reino vai continuar, eu te prometi que da tua linhagem virá Mashiach, tudo isso eu vou cumprir, mas é assim que vai ser o fim dos seus dias, amargando a memória de tudo que aconteceu de desgraça com a sua família, por sua causa, e o rei Davi ter essa consciência de pensar assim, realmente, tudo que aconteceu com meus filhos foi culpa minha. Agora, para terminar, o que tudo isso tem a ver com a família Rothschild, que eu falei que queria falar da família Rothschild, e aqui é um incentivo familiar para todos nós. Eu vi uma conexão com a família Rothschild, novamente, quem conhece a família Rothschild aqui? A família Rothschild é a família de judeus que conseguiram, se estabelecer no mundo inteiro como os maiores banqueiros do mundo. Não estou falando de uma região só, não, do mundo. Se a gente pudesse dizer que os mais ricos do mundo são eles, pode ser que existam outros, mas como banqueiros, eles conseguiram dominar o mundo. Agora eu vou pensar assim, por quê? Por que essa família teve essa posição na história, moderna, século XVIII, século XIX, até hoje? São judeus, a família Rothschild, se você fizer uma pequena pesquisa aí, você vai ver que nós estamos falando de 1500, século XVI, 1577, com Yitzhak Rothschild. Na realidade, a palavra Rothschild não era o nome da família, era a família Bauer, na Alemanha, eram judeus, e vai se tornar Rothschild porque eles eram, como se diz, emprestavam dinheiro, como agiotas, emprestavam dinheiro, e eles tinham um escudozinho, um escudo na porta do negócio deles, que era uma Magen David vermelha, por isso em alemão Roth
vermelho, Shield, escudo, escudo vermelho. Rothschild quer dizer isso. Mas o sobrenome da família mesmo judaico era Bauer. E eles mudaram porque pegou, né? Rothschild. Vamos lá no Rothschild, né? E aí foi. O que vai acontecer? Existe uma pessoa chamada Meyer, que é o filho desse Yitzhak. Eles viviam em Frankfurt, na Alemanha. E ele está ali vivendo a vida dele, né? Prestando dinheiro, como pai da família. Ele teve praticamente 5 filhos, né? Mas na realidade os 4 filhos é que vão dar para frente um negócio. Mas, como um pai, ele instruiu muito bem os seus filhos. Chega um momento que ele acumula um certo capital e ele começa a ficar enfermo, está para morrer. O que ele faz? Ele reúne os filhos. E ele fala assim, olha, eu vou dizer o nome para vocês. Amshel Moshe Rothschild, Shlomo Meyer Rothschild, Nathan Meyer Rothschild, Kalman Meyer Rothschild e Yaakov Meyer Rothschild. Ele reúne os filhos e diz assim, a gente precisa resolver agora como vai ser o futuro da nossa família, porque eu estou indo embora. Mas eu quero que vocês cumpram a minha ordem. Olha, esse é o pai falando. Você, Amshel, vai ficar aqui na Alemanha e você vai montar um banco. Shlomo, você vai para Viena e vai montar um banco. Nathan, você vai para Londres e vai montar um banco. Kalman, você vai para Nápoles, vai montar um banco. E Yaakov Meyer, você vai para Paris e vai montar um banco. Está aqui o dinheiro, cada um vai para um lugar e vai montar um banco. No futuro vai haver guerras. E vocês vão trabalhar no meio dessas guerras para manter todo esse patrimônio que nós temos. Vocês vão emprestar dinheiro para os países que vão estar em guerra. Mas vocês nunca podem esquecer, jamais, do compromisso que vocês têm com a terra de vocês e o povo de vocês. Ajude o seu povo e ajude a sua terra. Esses homens se tornam os maiores, os melhores, aonde eles vou entrar em detalhes aqui, mas eles aproveitaram as guerras, eles aproveitaram os momentos para ganhar mais dinheiro do que já tinham, e um ajudava o outro, de países diferentes, um se ajudando, cresceram monstruosamente. Quando começou o sionismo no mundo, pela onda de antissemitismo que aconteceu, Theodor Herzl, todos lembram de Herzl? Pai do sionismo, que ele começa a fazer as campanhas sionistas. Meyer Rothschild, ele manda dinheiro para Herzl. Depois se levanta outro judeu inglês chamado Moisés Montefiore, que é rico, dá dinheiro, se junta com eles para dar mais dinheiro à terra de Israel, e começa a construir hospitais, escolas judaicas, ajudando os judeus a voltarem para a terra de Israel. Isso antes da Primeira Guerra Mundial. E a presença de judeus começa a aumentar na terra de Israel. Diga, Douglas. Perfeito. Antes da Primeira Guerra Mundial, não? Porque é justamente nesse período que a Inglaterra vai vencer o Império Turco Otomano e vai tomar Jerusalém. Já haviam comprado terras, montado escolas, hospitais. Esses mesmos que lá atrás, com a onda de antissemitismo lá, quando o pai dele estava morrendo, o pai disse assim, vai lá e monta o banco, faz isso, faz aquilo, mas não esqueça o seu povo e não esqueça a sua terra. Então, alguns hoje têm com essa teoria da conspiração, que isso é o Illuminati, que os Rothschild, que domina o mundo, que esquece esse negócio. Como diz em espanhol, tudo basura, tudo lixo. Claro que eles são ricos e eles têm influência no mundo, mas eles cumpriram muito bem o seu papel, o seu propósito. Se a terra de Israel hoje está lá, foi porque eles tiveram grande participação no projeto divino para que Israel voltasse a ser uma nação. Aqueles 5 meninos que receberam instrução do pai, monta o banco e não esquece do seu povo e da sua família.
Aqueles 5 jovens lá se tornaram os maiores do mundo, e são até hoje, e investiram pesado na terra de Israel e com o seu povo. Por isso, quanto mais tem, mais vai ter. Porque existe bênção sobre aqueles que cumprem os seus projetos, os seus propósitos divinos. O que eu quero dizer para vocês hoje aqui? Não deixe os traumas do passado dominar você. Olhe para frente, perdoe, seja perdoado e perdoe. Pegue os seus filhos que aprenderam com você no meio da peregrinação, da sua história de vida, instrua eles, os que hoje estão usufruindo do momento bom, instrua eles a ser os melhores e a não se esquecer do seu povo e da sua terra. E você vai colher muitos frutos bons ainda no seu caminho aqui nesse mundo, Baruch Hashem. Tem muita coisa para acontecer, muita coisa para Hashem fazer. E quem Hashem está chamando para fazer somos nós. Nós que estamos trabalhando, estudando, buscando nesse mover da restauração, é você que Hashem está chamando. É o seu filho, é a sua família. Então não deixe os problemas atrapalharem isso. Tem que ter o foco, tem que ter a visão espiritual das coisas. Problemas são problemas, traumas já ficaram no passado. Esquece isso, pelo amor de Deus. Tem gente que vem trazendo os negócios do passado, esquece isso. Você não vai para lugar nenhum assim. Tem que perdoar, você tem que perdoar. Você está entendendo isso? Se você não perdoar, você vai ficar enfermo. Olha o coração, olha o fígado, pulmão. Vai ficar enfermo. E só quem vai perder é você. Só quem vai perder é você. Você escolhe. Mas se você fizer como a família de Yosef fez, esqueceram o passado e vão embora para frente, vão multiplicar esse povo, cresceram monstruosamente no Egito. Usufrua da terra, vive aí, cresce, se multiplica. Esquece o que passou. Se eles ficassem presos no passado, eles não teriam feito nada do que eles fizeram. Eles não seriam nada do que eles foram. Agora, também não se esqueça do rei Davi. Saiba que toda decisão que você tomar, você vai colher esses frutos. Escolha obedecer a Hashem. Escolha permanecer. Não escolha o errado, não tome decisões erradas. Não escolha o pecado, não escolha o que é mais fácil. Escolha obedecer a Hashem. Porque as consequências são duras, são dolorosas. E eu já falei e repito em todo lugar que eu vou, que isso é um lembrete para mim. Se você sair do projeto de Hashem, se você, por soberba, por covardia, o que seja, você começar a estragar o projeto de Hashem, você vai sair de cena e ele vai trazer outro, porque a obra é dele, não é nossa. Se eu ou qualquer pessoa desistir, Hasve Halila, Hasve Shalom, que Hashem nos guarde, ser um mundo de fogo aqui, ele bota outro, ele levanta outro, porque a obra dele não será impedida. Ela vai seguir o seu curso até chegar ao seu propósito final. Quem perdeu? Eu, você, se desistirmos. Amém? Fique de pé. Que eu acho que a fome está apertando, né? Mas eu quero que você ore comigo. Você vai orar. Porque cada um aqui conhece a sua própria vida, a sua própria história, o que está passando nesse momento, né? Nós só podemos saber da vida do outro se o Espírito de Hashem revelar, né? Está passando isso, está acontecendo isso. Mas, do contrário, cada um sabe do seu próprio caminho, das suas próprias angústias, decepções, desilusões. Mas a gente precisa se levantar, né? Precisamos nos levantar e entender que Hashem, ele não está perdido no meio da nossa história. Tipo, o que aconteceu? Onde é que você está? Até lembrei aqui agora do Rav Shmuel, aqui falando comigo, isso é uma brincadeira, tá, gente? Hashem brincando de esconde-esconde com Adão. Adão, onde você estás? Você, Hashem sabe onde Adão está, mas quando está perguntando, onde é que você está? Ele sabe onde você está. Não? Mas às vezes ele vai chamar. Cadê você? O que você está fazendo aí? Lembra de Elias lá na caverna? Elias, o que você está fazendo aqui? Por acaso Hashem não sabe o que Elias estava fazendo lá? Mas você precisa dizer, fala para ele, o que você está fazendo aqui? Por que você está nessa posição? Por que você está aí ainda?
Que tempo perdido é esse? E Hashem com paciência, eu estou sentado aqui só esperando você levantar daí. Olha o tempo passando, ó. Quanto tempo você vai ficar aí? E o tempo está passando. Tem que levantar, tem que, sacudir essa poeira aí, deixar tudo para trás e seguir os projetos de Hashem. Coisas novas, coisas boas. São os projetos de Hashem para nós. Vamos para frente. Vamos orar. Hashem, querido Deus, na Tua presença estamos aqui, Senhor, nesse início de tarde, aqui na nossa Beit Miklat, junto com Teus filhos e as Tuas filhas. Pai querido, Tu conhece cada coração, cada mente, Tu conhece a história de vida de cada um. Ó Pai, diante da Tua palavra, diante da Tua Torá, diante do Teu Tanar, Senhor, das Suas Escrituras, da história da vida dos nossos patriarcas, podemos aprender tanto com a Tua voz que fala conosco, com a Tua voz que nos desperta, com a Tua voz que nos levanta, Senhor, com a Tua voz que nos sara, nos restaura. E eu te peço nesta hora, Hashem, que Tu possas restaurar a família que foi destruída, que foi corrompida, que foi, Senhor, separada. Senhor, Tu podes restaurar a família daqueles que, Pai, no meio do caminho, Senhor, caíram, Senhor, se destruíram, mas, Senhor, pelas desilusões da vida e peregrinação da vida. Pai, te peço nesta hora que Tu possas sarar o coração ferido, Tu possas, Senhor, fazer enxergar, Senhor, aonde tem que parar agora, aonde tem que perdoar agora, aonde tem que se esquecer do passado e seguir adiante. Só Tu podes entrar no coração, aonde o homem não pode entrar, Tu podes entrar, Senhor. E nesse Shabbat, Baruch Hashem, nesse Shabbat, Kodesh, Shabbat, Mevarim, Hashem, que assim como vai vir um novo mês, Senhor, seja o princípio de coisas novas e coisas boas na vida dos Teus filhos. Oh Pai querido, eu sei que os Teus propósitos são lindos para as nossas vidas e nada pode impedir o Senhor realizar na nossa vida. Senhor, nós podemos atrasar, nós podemos com a nossa postura, a nossa posição de desobediência, Senhor, de inquietação, até atrasar, mas os Teus propósitos continuam os mesmos. E eu te peço nesta manhã, levanta, Senhor, quem entrou aqui caído, restaura, Senhor, quem precisa ser restaurado, Hashem, renova, aviva, traz um hidush para a alma, para o espírito daqueles que entraram aqui hoje, desfalecidos, tristes, cabisbaixos, pensando nos problemas familiares, nas decepções da vida. Senhor, no nome de Yeshua, nosso Messias e Rei, eu te peço, Hashem, sara o coração ferido, a alma ferida, Senhor, os traumas da alma, que esse Shabbat, um Shabbat Hazak, um Shabbat de força, de renovo, possa ser um diferencial na vida de pessoas que vieram aqui hoje, que não seja a mesma coisa a partir de hoje, mas seja algo diferente, Senhor, seja algo maravilhoso, algo poderoso, experiências novas na vida, famílias diferentes, Senhor, no caminho da Tua presença. Pai querido, eu te peço, Senhor, que no nome de Yeshua, assim como fizeste na vida dos Rothschild, dá estratégia familiar para cada um aqui, que os seus filhos sejam uma bênção, que o seu futuro seja próspero, Senhor, que enriqueçam, que seja uma diferença, Senhor, nessa sociedade, Pai, expressando a Tua Torá e o testemunho de Yeshua. Oh grande Deus, eu lhe peço, porque tudo está nas Tuas mãos, Senhor, Tu abres a porta, Tu fechas a porta, mas eu sei que coisas boas tens reservado e preservado para todos nós. No nome precioso de Yeshua, é que te pedimos estas bênçãos e já te damos graças, Senhor, certo da resposta da nossa tefilá, e todos que concordam comigo, digam amém.